Olá, olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, conforme combinado, chegou o horário do nosso encontro, da nossa live, onde eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do dia a dia da profissão. Algumas coisas do que eu vou falar aqui estão nas apostilas, estão nas disciplinas que se estuda para se trabalhar com design de interiores, com arquitetura de interiores, e algumas coisas não, coisas do dia a dia que a gente vai aprendendo no decorrer da profissão, no decorrer dos acontecimentos mesmo. Então, a primeira delas, e que eu considero fundamental, é a chave que move todos os negócios, todas as profissões, é o ser humano. Então, em primeiro lugar, para iniciar um atendimento, antes de encontrar com o cliente, eu vou com esse pensamento, né? Quais são as necessidades desse ser humano? Quais são as minhas habilidades profissionais que vão ajudar ele a resolver algum problema de espaço que está sendo colocado ali no momento. E depois que eu comecei a pensar dessa forma, o meu atendimento mudou completamente. Inclusive as propostas começaram a ficar mais assertivas e isso nos ajuda muito. É uma questão de empatia também, de se colocar no lugar do outro. Então, durante a proposta, eu faço questão de colocar as fotos de como está o ambiente hoje, o que precisa ser mudado e quais são as minhas sugestões dentro dos trabalhos que eu ofereço através do projeto, ou da consultoria, ou do gerenciamento, que vão auxiliar aquela pessoa. E a partir daí que eu gero um preço, que gera-se uma proposta. Então, sempre a gente pensar, quando nós vamos no médico, por exemplo, fazer uma consulta, nós não chegamos usando os termos científicos para dizer o que é que a gente sente. É um sentimento, são sensações. E aí ele vai traduzir isso dentro do conhecimento dele, da área dele, para elaborar um diagnóstico e receitar um tratamento. O seu cliente, ele não vai saber te dizer exatamente qual é o problema. Ele vai saber indicar o que incomoda naquele ambiente. Ele pode dizer que está muito abafado ou pouco iluminado. E aí você vai analisar se existe ali uma ventilação cruzada, por exemplo, ou a possibilidade de se instalar uma ventilação artificial. Por exemplo, de um cliente que te chama para um projeto de uma cozinha. E aí você vai lá pensando no ambiente e não ouve o que aquela pessoa tem a dizer. Você já imagina uma integração entre a sala e a cozinha, derrubando ou reduzindo uma parede, troca total de revestimento, de piso, então tem que envolver o projeto de paginação, de marcenaria, detalhamento de bancada, luminotécnico. E aí fica aquela proposta extensa, aquele pacote completo que você corre o risco até de não conseguir fechar. E de repente, se você ouvisse, era uma situação que se resolveria simplesmente com algumas tomadas a mais, uma repaginação na marcenaria, troca de ferragens, a melhora da iluminação, se você ir conseguindo passar essa iluminação pela própria marcenaria também. Você faria um pacote mais enxuto, uma entrega mais rápido e uma chance de indicação maior, porque você foi assertivo no seu atendimento e resolveu o problema daquela pessoa. Então, o primeiro tópico que eu considero a base para esse trabalho seria a proposta assertiva. Então, muita atenção nesse primeiro atendimento ao cliente. Em segundo lugar, seria a questão de custo. Depois da proposta apresentada, o contrato assinado, é importante você saber quanto aquele cliente tem para investir, de que forma ele se programou. Muitos não se sentem confortáveis, acham que é uma especulação, você querer saber quanto tem. Tem profissionais que se sentem até desconfortáveis para fazer essa pergunta. E o importante, até uma dica, é deixar claro que você está perguntando isso justamente para ajudar, para não fazer com que aquele investimento no projeto em que você vai indicar os acabamentos,
que tem uma gama de preços diversificadas, que você vai indicar marcas ali, mão de obra, tem que caber no bolso, senão depois ele vai ter que ser adaptado em cada decisão que for tomar, em cada fornecedor que ele for, vai ter que ser adaptado, enxuto, para caber no bolso dele e o projeto já vai se desconfigurando. E esse investimento inicial no projeto já fica totalmente diferente do que foi programado. E se esse cliente contratou o projeto, é justamente para que não acontecesse isso. O próximo tópico seria realmente o custo. É importante, não que você tenha uma ideia, o quanto mais exato, melhor, para que você faça sugestões adequadas e que caibam no bolso do seu cliente e que seja um projeto execuível, que nós dizemos, que ele possa implementar. Então, é uma solução que vai ser implementada. Não é só uma imagem muito bonita, um desenho muito bem apresentado e que vai ficar ali, né? Sem poder ser executado, porque não foi avaliado isso antes, o valor exato do investimento. E aí, na sequência que eu coloquei aqui, que seriam os conhecimentos mais técnicos que se aprendem nos cursos, vem a questão do dimensionamento. Então, pensando em primeiro lugar no dimensionamento humano, nos espaços que nós ocupamos, sentado, em pé, abrindo um armário, acessando uma gaveta, acessando uma prateleira, tendo alguém que passar atrás de você enquanto esses armários são acessados. Nós sabemos que não acontece tudo isso ao mesmo tempo, mas tem que ser previsto como se acontecesse, para, no pior das hipóteses, não ficar um espaço atravancado, mal resolvido. Então, as dimensões humanas, alguns utilizam o termo ergonomia, ergonometria. Nos livros eu já encontrei das duas formas. É muito importante que o designer tenha esse conhecimento. Então, primeiro, para a disposição de layout, projeto de mobiliário, circulação entre móveis, circulação quando temos uma mesa e cadeiras, considerar um caso mais extremo, quando essas cadeiras estão sendo utilizadas, mais o espaço de passagem e o dimensionamento das alturas também, na verticalização. Então, o espaço para abrir o armário confortavelmente, principalmente quando se utiliza os aéreos basculantes, você ter essa possibilidade de abrir e fechar tranquilamente. Nem sempre acontece isso, às vezes por uma questão de espaço, de otimização, precisa ter o armário mesmo, vai ser difícil de fechar, aí tudo bem, coloca coisas ali que vai utilizar menos, mas sempre que puder evitar esse tipo de situação, a gente evita e deixa dentro de um dimensionamento acessível para quem vai utilizar aquele espaço. E aí depois disso, esse dimensionamento, que eu considero assim a base, o esqueleto do projeto, que faz com que ele esteja resolvido, estruturado, é que a gente inicia a personalização, a criação de uma atmosfera, ou a ambientação, cada um está mais habituado aí com um termo. Mas aí que você vai trabalhar as cores, a iluminação. Cada elemento que está ali não está por acaso, tem uma intenção. Então, depois que você dimensionou, começa essa ambientação que vai dar a personalidade do seu cliente, que vai mostrar que aquele espaço foi projetado exatamente para ele, que ele vai entrar ali e se sentir, nossa, era isso. Não tem sensação melhor do que a pessoa olhar. Quando eles olham o projeto já é gratificante, mas quando se entra no espaço, porque quando se dá a noção exata mesmo que vai ficar no dia a dia, do que vai ser utilizado, é muito gratificante. Você vê que o seu cliente se identificou realmente com aquilo que você projetou, que ele vai viver ali todos os dias, ele vai utilizar, né? Em seguida, eu anotei aqui na minha colinha sobre os materiais, o comportamento, a função dos materiais. Nós temos que ter esse conhecimento, visitando fornecedores, mostras, exposições, fuçando sempre na internet, porque isso se atualiza muito rápido. É muito fácil pesquisar sobre isso, como sobre qualquer assunto, e quando alguém está em vias de reformar, de decorar um espaço,
começa a criar as pastinhas lá no Pinterest, mas muitas vezes o que está selecionado ali, porque o cliente viu, achou bonito, mas pode ser algo que não vai resolver, que não vai ficar prático por questão de higienização, por questão de reflexão de luz, um material que pode não ser adequado para aquele espaço que ele está escolhendo. Então, quem vai validar isso? O profissional da área. Infelizmente, ele não vai saber, ou felizmente, né? Porque precisamos ter essa expertise para oferecer esse trabalho. Não tem como saber exatamente se aquele material, ele só tem a visualização estética. Eu gostei, achei bonito, quero na minha casa. Então, é sua função direcionar isso, né? Até a questão de durabilidade, custo, quando tem opções similares, os prós e contras de cada uma delas. Então, a gente tem que estar ligado nas novidades, nos materiais, visitando fornecedores, pedindo amostras, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e realmente explicando em que implica cada escolha. Esses dias, um briefing, então era um projeto de um banheiro. Gente, o banheiro parece simples, mas áreas molhadas sempre são complexas, independente do tamanho, né? A gente não pode julgar pelo tamanho do espaço que vai dar muito ou pouco trabalho, porque são muitas disciplinas envolvidas ali em um banheiro. Então, em uma apresentação bastante extensa, eu fui explicando em que implica escolher cada tipo de cuba. Então, apoio, sobrepor, esculpida. E aí, o que isso muda em termos de acabamento, do visual, do dimensionamento da bancada, porque se escolhe uma cuba de apoio, automaticamente essa bancada, ela diminui. A bancada que eu digo no espaço de marcenaria. Então, dependendo se é um banheiro de suíte, por exemplo, pode ser que não seja tão adequado, dependendo da quantidade de coisas que você tenha que armazenar ali. E os clientes vão muito pela estética. Na hora que ele olhou a vista, que eu coloquei a imagem em vista e a altura que ficava a cava da bancada, ele me perguntou, mas então não é bom? Você está dizendo que não é bom? E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou ensinando você a validar se isso vai ser bom para você ou não. Aí depende do quanto você gostou desse tipo de cuba, da quantidade de coisas que você tem para armazenar no armário. Quem vai ter que tomar a decisão é o cliente, é o espaço dele, é o banheiro da suíte dele. Ele vai usar ali todo dia, mas ele tem que saber em que implica certas escolhas. Não pode simplesmente enviar fotos, vou criar uma pastinha aqui para você, você vai escolhendo o que você gosta. Não, nós temos que esclarecer se realmente essa é a melhor solução para eles ou não. Outro tópico que eu coloquei aqui, que nós precisamos conhecer também, é o contexto, o conhecimento histórico, né? Nós temos aí muito mobiliário, peças lindíssimas assinadas, épocas diferentes em que elas foram concebidas por motivos especiais, que marcam transições históricas. E é importante a gente saber, às vezes, para utilizar, porque aquilo tem um contexto. Então, não é só jogar aquela cadeira, aquela poltrona, porque é famosa, porque é conhecida. Mas como que fica isso no contexto do seu projeto? Por que ela está sendo utilizada? Por que essa cor? Porque às vezes ela foi criada em uma cor, mas tem aí comercializada de várias cores, vários materiais diferentes. E tudo bem, que bom que temos opções. Mas por quê? Então, esse conhecimento histórico, ele nos ajuda a dar contexto ao projeto. Então, é muito importante, né? Tem pessoas que, eu não gosto de história, pode pular essa parte. Tem que dar uma atenção a todas as disciplinas, sim. É muito importante, pode fazer falta. Às vezes você está em uma consultoria, em uma loja com seu cliente e você tem que saber validar aquilo, dar a sua opinião sobre esses móveis. E por fim, eu coloquei aqui a forma de representação, né? Nós temos os softwares que deixam aquela imagem maravilhosa, parecendo uma foto e que eu acho que consegue traduzir muito bem como vai ficar, nos ajudam muito.
E nós temos a opção desenho à mão livre, que eu tenho utilizado bastante ultimamente, de uma forma até de terapia, deixa muito mais gostoso assim de trabalhar. Mas isso é uma opção muito pessoal. E no fim das contas, o mais importante é você conseguir expressar a sua ideia, conseguir com que o seu cliente entenda, né? Que ele que vai utilizar aquele espaço. Não adianta, aí é uma terapia para mim, mas se não fica legal, o cliente não tá entendendo, muda. Usa o software, faz um render, faz o que for ideal para o seu cliente. Mas se você domina ou tem interesse em se aprofundar, também vale a pena o desenho à mão livre, porque ele te dá essa liberdade de criação, ele não enrijece tanto as suas ideias, você pode, no meio de uma apresentação de projeto, fazer um esboço ali, você se sente seguro, confortável para isso. Então, as duas formas são válidas, as duas formas são importantes. Aí vai do seu perfil profissional, do seu tempo e da forma como você se identifica para trabalhar. Mas o que enriquece mesmo as apresentações é levar as amostras. Isso eu tenho feito, peço amostras quando eu vou em marceneiros, eu sempre tenho algumas, tenho amostra de vinílico, amostra de marmoraria, e aí você vai apresentando e mostrando as combinações. Quem já está trabalhando há algum tempo também pode ter alguns recortes de porcelanato, de revestimento, tudo ajuda, porque muitas vezes é o primeiro contato que ele está tendo com aquele material. Para em seguida você partir para uma loja, quando você está fazendo a consultoria, o gerenciamento, e definir melhor se vai ser aquele mesmo, mas fica muito mais claro, porque tem a textura, tem a cor exata, como que se comporta, porque tem a variação de luz e sombra. Então, nada como ter acesso a esse material ao vivo mesmo, antes de tomar a decisão final. Gente, essa foi a primeira live. Obrigada pelos que participaram, pelos que passaram por aqui. Eu dei uma passada geral, assim, nos temas. Eu gostaria da opinião de vocês para ver o que é interessante, principalmente para quem está iniciando essa trajetória aí no trabalho de interiores, seja arquiteto, seja designer. O que é que vocês acham mais interessante que se aprofunde, o que vocês têm mais curiosidade de estar conhecendo? Hoje em dia tem muita coisa disponível na internet, mas eu gostaria de trazer isso de forma organizada aí para vocês, e é algo que eu não tive, né? O pessoal que se formou próximo da minha época aí, uns 9, 10 anos atrás, não tinham profissionais explicando o beabá da profissão na internet, era tudo muito escasso, a gente tinha que caçar tudo na unha, aprender, e tentativas e erros foram muito válidos, mas ainda bem que hoje tem essa possibilidade. Então, obrigada aí a todos que ficaram até o final, os que passaram por aqui, e até a próxima.